Chegamos ao quarto dia da nossa novena de 9 meses com Maria. Ontem nós falamos da importância da nossa família, de estar no lugar certo, onde Deus nos colocou, louvar a Deus por isso. E hoje, pensando ainda nesse âmbito familiar, as pessoas onde Deus nos presenteou, nos colocou, nós vamos falar da importância de não ter medo de pedir ajuda, mas sobretudo, sempre fazermos um momento de oração, de súplica, para que quando nós formos buscar essa ajuda, nós busque da maneira certa, da maneira conforme o coração de Deus, a vontade de Deus. E para que nós possamos entender isso, vamos então pegar a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus nos fala assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Que a palavra de Deus possa entrar no seu coração. Como eu já falei das outras vezes, leia, releia, tire uma frase, uma palavra, e deixe que a palavra de Deus fale ao teu coração. Gostaria de ressaltar aqui, ela concebeu pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de realizar o impossível. O Espírito Santo, ele transforma a nossa vida. O Espírito Santo, ele gera vida em nós. E eu quero que você tenha essa certeza hoje também. Então, agora, para que nós possamos entrar no mistério desta meditação de hoje, quarto dia do diário da Virgem Maria, da gestação da Virgem Maria, ouça com atenção. Hoje, nas minhas orações, eu pedi ao Senhor que enviasse uma mensagem profética a José. Já faz 4 dias que o anjo santo do Altíssimo me visitou. Eu preciso partilhar isso com alguém. E ele é a pessoa certa, pois eu o quero bem. Somos unidos pela mesma fé que nos fortalece. José é uma pessoa simples. Talvez sua maior qualidade seja a preocupação com a justiça. Ele é justo, sempre está atento às necessidades das pessoas que o cercam. O apoio dele seria fundamental. E por respeito a ele, creio que deva ser o primeiro a ficar sabendo. Amanhã ele vem me visitar. Estou disposta a conversar com ele. Olha que coisa linda. O respeito da Virgem Maria, em contar primeiro para José, o zelo para não ofender a ele, com toda aquela situação delicada que ela estava vivendo, tinha concebido do Espírito Santo, e ela, com aquele zelo, com aquele cuidado, 4 dias em silêncio, orante. Eu e você, muitas vezes, recebemos uma notícia, não esperamos nem 5 minutos, já estamos soltando aí pelo mundo. E ontem nós refletíamos, a importância de rezar para que Deus prepare o coração da outra pessoa quando nós for falarmos com ela. Nossa Senhora passou 4 dias orando para que Deus preparasse José. Nossa Senhora, nas suas orações, ela falou: o Senhor envia uma mensagem profética a José. E eu e você, muitas vezes, nós se desesperamos, queremos fazer do nosso jeito, queremos estar certo, usar das nossas palavras, o poder da nossa palavra. Mas não, nós temos que orar, meus amados irmãos, nós temos que orar para que Deus prepare as pessoas, nós temos que orar para que Deus envie uma mensagem profética, que Deus confirme tudo aquilo antes mesmo de nós chegarmos. O Senhor tem poder para fazer tudo isso. Como eu falei, para vocês prestarem atenção, que foi pela virtude do Espírito Santo que a Virgem Maria concedeu. E é pela virtude do Espírito Santo que Deus prepara as pessoas para nos ajudar. A frase de hoje é a seguinte: contar com o apoio daqueles que amamos é imprescindível para nos sentirmos fortalecidos. Não tenha medo de pedir ajuda. Essa é a frase.
É imprescindível nós pedirmos ajudas, contar com o apoio dos outros, mas se nós não orarmos, se nós não silenciar, não nos preparar, talvez a gente vai pedir ajuda da forma errada, talvez a nossa ansiedade estrague tudo. Então, meus amados irmãos, hoje, aquilo que possa entrar no nosso coração, que pela virtude do Espírito Santo tudo é possível, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos orar pelas pessoas que vão nos ajudar, orar pelas pessoas que convivem conosco, orar pelas pessoas para que Deus prepare o coração delas. Você tem orado? Você tem orado pela tua família, pelo teu trabalho, pelos teus colegas de trabalho, de estudo, pelos teus irmãos da comunidade, do grupo de oração, das pastorais? Quando você precisa resolver uma situação importante, ou quando você precisa fazer um pedido, tomar uma decisão, você tem rezado? Você tem falado, Senhor, manda uma mensagem profética para aquela pessoa. Senhor, prepara o coração daquela pessoa para que quando eu for falar, ela me acolha com docilidade, com bondade, me acolha como o Espírito Santo. Nós precisamos orar. Nós não podemos ter medo de pedir ajuda, mas nós também não podemos pedir ajuda de qualquer forma. Nós precisamos orar, pedindo a intervenção divina, para que Deus também prepare as pessoas para nos ajudar. As pessoas certas, que Deus nos dê o nome, o rosto das pessoas certas em que Ele quer que nos ajude. E Ele dá. Há um tempo atrás o Senhor falava ao meu coração que eu precisava de ajuda. E eu falei para o Senhor, então quem o Senhor quer que me ajude? Eu comecei a orar e pedir então que o Senhor me revelasse quem eram as pessoas que iriam me ajudar. E Ele mostrou nome, rosto das pessoas e deu tudo certo. Porque a oração, ela faz o extraordinário acontecer. Quando nós nos colocamos em oração, nós estamos fazendo o nosso ordinário, que é simplesmente confiar em Deus, visitar o Altíssimo, estar na presença de Deus. E depois que nós fazemos o nosso ordinário, o extraordinário cabe ao Espírito Santo. Então nós abrimos o nosso coração, apresentamos diante de Deus tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nós precisamos, e também nossos agradecimentos, falar para Ele, eu confio, Senhor, eu não estou vendo o chão, eu não estou vendo como tudo vai acontecer, mas eu confio em Ti. Então prepara as pessoas, prepara o lugar, prepara o ambiente, prepara o momento certo, a palavra certa, a pessoa certa, e o Senhor vai preparar. E o Senhor vai trazer paz ao teu coração quando for o momento certo, quando for o lugar certo, quando for a pessoa certa. Então, que aprendamos com a Virgem Maria a sempre estar em oração, a ter paciência em esperar o tempo de Deus e não querer resolver as coisas com as nossas forças no nosso tempo. E se for preciso, como ela já fazia 4 dias que estava orando, para que Deus preparasse José, o coração dele, para que ela tivesse as palavras certas para contar para ele. E nós termos também essa confiança de estar, que quando estamos unidos a Cristo, Ele prepara tudo, Ele cuida de tudo e tudo dá certo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e não esqueça de fazer as suas orações finais.